Fala aí, galerinha do canal, beleza? Bem-vindo, gente, para mais um vídeo. Rapaziada, muito bom dia, tá? Preparando esse vídeo hoje, nessa sexta-feira chuvosa, né? O calor resolveu dar uma trégua. Então a gente tá com essa chuvinha aí. E... compadre, o que eu tenho visto muito, né? Rapaziada comentando aqui no canal, comentando muito também nos grupos de WhatsApp, questão de muito coleiro ainda que não tá cantando bem, né? Que não tá aprontando. Compadre, o que eu posso te adiantando, tá? Algumas explicações, né? Algumas dúvidas que a rapaziada tem. A primeira coisa que você precisa se atentar é o seguinte: nos meses de outubro, novembro, dezembro, né? Que vai de agora e chegando até março, alguns coleiros até abril, né? Essa é a época perfeita para o passarinho estar cantando, tá? Se o passarinho tá saudável, perfeito. Se o passarinho tá saudável, é para ele estar cantando super bem, tá? Quando eu vejo um passarinho que chega nessa época e ele não está cantando bem, aí já é algo de errado que você cometeu ou está cometendo, né? Na primeira questão, algo de errado que você cometeu. Lá atrás, né, quando a gente faz aqueles vídeos lá no inverno, e eu vejo muita galera mexendo no passarinho em época de muda de penas, né? Eu já condeno aquilo ali logo. Eu falo, sempre explico, né? Não é o momento de você estar mexendo no passarinho, não é o momento de você estar botando o passarinho para fora, não é o momento de você estar dando som em passarinho. Por que que normalmente, né, os criadores, até os criadores mais novos, né, a galera que está começando agora, tentam fazer, né, com que o passarinho já saia quente da muda, para fazer com que ele cante o ano inteiro. E o coleiro, ele não vai cantar bem, tá? Não vai cantar bem o ano inteiro. Perfeito? Se você estimular o seu passarinho antes da hora, ele vai começar a cantar ali aquele meio termo dele, né? Quando chega na temporada de reprodução, que é a temporada que você vai competir, que você vai reproduzir, que você vai casar, vai formar parceiros, você já começa a ter esse problema que você está tendo aí agora na sua casa. Se você tem um passarinho que ele não está firmando, um passarinho que não está aprontando o tempo, que não apronta, né, que demora isso acontecer, você tem que dar uma olhada lá atrás. Não, eu mexi no passarinho no momento errado. Quando você falou que era para mim estar deixando o passarinho quieto, realmente eu tava com um passarinho na rua, tava com um passarinho o tempo inteiro, todos os dias, passarinho caindo pena, passarinho despenado e lá no sol, né? Então isso vai te atrapalhar muito. Isso sempre atrapalha, tá? Então essa é a primeira regra. Próxima temporada você já vai começar a prestar muita atenção nisso, né? Uma outra coisa, tá? Adriano, eu fiz tudo que você falou. Deixei o passarinho descansar, o passarinho eu tirei ele poucas vezes na semana, né? Na época ele estava descansando para tomar um banho de sol. E só que o passarinho, ele chega, tem dia que ele tá inchadinho, tem dia que canta bem, tem dia que não canta. Aí, essa é uma segunda questão que eu falo, né? É um dos critérios que muitos criadores ainda pecam. É a questão da alimentação, tá? Quando você exagera muito, né? Quando você modifica muito a alimentação do seu coleiro, uma hora você compra uma ração, uma hora você compra uma farinhada, uma hora você compra isso, compra aquilo, começa a encher o seu pássaro de muitas coisas, tá? Esse pássaro ele não consegue chegar, porque o organismo dele acaba ficando bagunçado. Aí você não consegue ter um passarinho firme, você não consegue ter um passarinho pronto totalmente, tá? Então você começa a exagerar muito nas coisas. Outra coisa que atrapalha muito, tá? Outra coisa que atrapalha muito, e eu sempre faço essa crítica, né, aos amigos que às vezes estão numa puxada, às vezes estão numa baderna,
Eu brinco muito quando eu tô quando eu vou para algum evento, né? Algum evento de baderna ou reunião de amigos, a galera pergunta, né? Adriano, qual é o seu coleiro? Aí eu falo, bom, o meu vai lá, o que tiver com a água limpa é o meu. Aí a galera começa a rir quando eu comento sobre isso, né? Então, em plena temporada, época que o passarinho naturalmente já está pronto, a galera tá com água colorida, tá com água amarela, marrom, roxa, vermelha. E aí eu sempre pergunto, né, cara, pra que isso aí na água? Não, isso é uma vitamina para ele cantar melhor. Aí eu sempre falo, né, mas você tá vendo alguma diferença? Porque olha o meu que tá com água limpa e olha o seu que tá com água suja. Quem tá cantando mais? Aí às vezes eles dão aquela desculpa, mas você, o seu coleiro é casado. Então então já com esse criador não dá pra você explicar pra ele, né? Ó, isso aí que você tá fazendo na água tá errado, isso aí que tá te prejudicando. Por isso o seu passarinho não tá cantando bem. Não é por falta de vitamina, aí já é por excesso de coisa na água. Então o passarinho ele tem que chegar na temporada, ele tem que chegar bem saudável, ele tem que estar cantando bem, tá? Sai automaticamente, os coleiros vão estar cantando bem agora. Se ele não estiver cantando bem, foi o que eu falei, o erro tá na alimentação ou nessas coisas que você faz, né? Água colorida, o não descanso na época que tem que descansar, isso atrapalha muito, tá? Tem muito coleiro às vezes que é muito bom, só que não descansou bem, aí começa a fazer 4, 5 mudas numa temporada, porque o passarinho não descansa, às vezes passa 2, 3 temporadas sem descansar. 30 dias de muda, daqui a pouco taca fogo no coleiro. Então chega uma hora que o coleiro precisa descansar realmente. Esse coleiro então que vai precisar fazer muita muda, né, excessiva, é o que mais vai ter dificuldade de aprontar. Então, compadres, o vídeo de hoje é para conversar um pouco sobre isso, né? Uma outra questão, coleiro não tá cantando, a galera já fala logo, né? Taca esse coleiro na rua. Não tá cantando? Taca esse coleiro na rua, tem que ir pra rua. Então assim, o passeio ele não é proibido, tá, compadre? Deixa eu lhe explicar uma coisa. O passeio ele não é proibido. O passeio ele é legal. Só que eu não faço o passeio. O passeio do meu coleiro é a disputa. Um exemplo, se amanhã tivesse um evento uma baderna, uma roda, então esse seria o passeio da minha ave, tá? Quando eu não estou indo para evento, quando eu não estou indo para roda, baderna, reunião de amigos, o que seja, o coleiro fica em casa, tá? Uma outra coisa, Adriano, eu reparei que nesse vídeo de agora o promotor tá num voador, né? Um voador de 60 centímetros. O porquê que eu botei ele nesse voador, tá? Eu precisava gravar o vídeo e indicar para muitos amigos, né? Que um dos melhores preparos, tá? Para deixar o seu coleiro pronto é o voador. Perfeito? Então o coleiro às vezes ficar só morando na baianinha, você vai ter esse tipo de problema, tá? Isso também atrapalha muito o apronte do coleiro. Então é bom você deixar o seu coleiro no voador, tá? Eu explico, né? Deixa eu já explicar isso aqui no vídeo. Alguns amigos me perguntam no grupo, né? Adriano, seu coleiro só fica na passeadeira. Por que ele fica na passeadeira agora, tá? Ele não fica na passeadeira durante o ano, ele fica agora. Porque ele ficou muito tempo no voador. Ele fez muda de penas no voador, ele fez seca de muda no voador, ele fez todo o preparo dele no voador. Então quando chega nos meses de competição, né, na temporada, que eu vá ir para roda, vá para torneio, então eu posso manter ele na baianinha, tá? Por quê? Porque todo o preparo dele, todo o condicionamento, toda a condição física dele eu já trabalhei. Foram 6, 7 meses só no voador. Depois eu posso utilizar ele 4, 5 meses na baianinha, perfeito?
Então coloquei ele no voador hoje para gravar o vídeo, para explicar para a galera nova, tá? Que o voador ajuda muito a preparar o colheiro, tá? Ajuda a aprontar bastante. Adriano, não tô tendo sucesso com nenhum tipo de mistura que eu compro, só tô tendo problema. Então eu vou te indicar uma mistura, tá? Que eu passo pra galera que tá começando agora, tá? Pra quem tá começando e tá tendo problema, você vai na casa de ração, tá? De preferência as sementes que já estão embaladas, e você faz uma mistura de 3 sementes: painço branco, painço verde e alpiche. Compra na proporção que você achar melhor: 10 gramas de cada um, 50 gramas de cada um, 100 gramas de cada um, 1 quilo de cada um. Então você mistura essas 3 sementes, tá? Fornece, faz esse teste durante aí o período de uma semana, tá? Para ter um teste, para ter um resultado melhor, faz esse teste durante 15 dias. Pode manter a mistura ali que você gosta, a alta performance é uma mistura boa, tá? Essas misturas do Wagner dos coleiros também é muito boa. Mas trabalha isso que eu tô te falando, trabalha essas 3 sementes misturadas: alpiche, painço verde, painço branco, na proporção igual. Você pode comprar, se você for comprar 1 quilo, compra 1 quilo de cada uma, que eu acho muito, né? Só se você tiver um criatório muito grande. Mas você pode começar com 50 gramas de cada. 50 gramas de alpiche lavado, misturado com 50 gramas de painço verde, misturado com 50 gramas de painço branco, perfeito? Faz esse testezinho de 2 semanas e você me diz o resultado, perfeito? Então, compadres, vou encerrar o vídeo, tá? Esse vídeo foi para mostrar, para ajudar, né, a galera, para ajudar quem tá começando agora e tá tendo problema. Adriano, meu passarinho não canta de jeito nenhum. Você tem que ver onde foi que você errou. Se você errou lá atrás, às vezes você adquiriu um pássaro agora que teve esse erro lá atrás. Então a melhor forma agora é você tratar bem, dar um trato legal, manter matinho na gaiola, né? Deixar ele num voador, não exagerar na alimentação do colheiro. O colheiro não precisa comer farinhada, tá? Eu vejo a rapaziada, né, fazendo essa recomendação. Meu passarinho não come farinhada e nem por isso ele tá deixando de cantar super bem, tá? Farinhada, eu já expliquei pra galera. Se for utilizar, não adianta comprar farinhada a granel. Farinhada você tem que comprar o pacote fechado. Adriano, mas aqui na minha região só vende 1 quilo. Tem que ser o pacote fechado. A farinhada, a partir do momento que você retira ela do pacote original, ela é para ser utilizada. Retirou do pacote, você tem que utilizar ela no período máximo de 24 horas, tá? Foi para a gaiola do colheiro, período máximo de 12 horas. Tá num saquinho fechadinho, embalado. O máximo que ela vai ter ali, a qualidade, vai ser 5 dias, tá? Saiu do pacote original, você foi numa casa de ração, viu farinhada fora do pacote original, aquela farinhada não serve mais para utilização do seu pássaro, tá? A farinhada ela tem que estar no pacote original dela, lacrado. Perfeito? Colheiro, não faço questão de usar farinhadas, tá, rapaziada? Perfeito? Então, galerinha, forte abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo, estão chegando aí no canal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo e tchau.